Ô, Thiago, então vamos dar as boas-vindas aqui, né? O que você acha? Podemos? Sim. Começar ou quer que eu comece? Então, acho que você pode falar, né, do doutor veterinário, dizer do ciclo de palestra da federação, nós vamos ter outras ainda pela frente, né? Isso, a ideia essa é a nossa segunda palestra. Queria agradecer o pessoal que já chegou aí, né? Mas é a segunda palestra que a gente está fazendo. E o Cassiano, além de. Eu vou dar uma lida no currículo dele, mas deixa eu só achar onde está aqui. Além de tudo isso que eu vou falar, é um baita amigo meu. Toda vez que eu preciso de uma palestra bacana, ou que eu tenho alguma dúvida com relação à viagem internacional de cavalo, a gente chama o Cassiano, né? Porque é o cara que entende e é o cara que sabe falar do assunto. A gente antecipou essa palestra, né? Porque a gente está vendo que está todo mundo comentando disso hoje em dia e o objetivo hoje aqui é tirar as dúvidas do pessoal e mostrar que a federação também tem essa parte de educação. A gente quer educar e ensinar as pessoas o que é o correto para fazer, como é que funciona. Agora vai ter o Sul-Americano acho que, se eu não me engano, é no Equador. O Cassiano deve saber melhor, ele que sempre viaja com os cavalos da Confederação Brasileira de Hipismo, então ele deve saber direitinho como vai ser, vai falar para a gente. Então, a pessoa que vai viajar já fica preparada. Então, o Cassiano é médico veterinário, ele é formado na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Santo Amaro, tem especialização lato sensu em Medicina Esportiva Equina pela Universidade de Tuiuti, no Paraná, é professor de cardiologia do IBVET, do curso de pós-graduação em Clínica e Cirurgia Equina. E é médico veterinário autônomo também, com atuação na área da cardiologia, na clínica de cavalos e essa parte de importação e exportação. E eu sei que não está aqui no currículo resumido o que ele falou, mas há acho que uns 20 anos que ele faz o transporte da delegação brasileira sempre. Cassiano, mais uma vez, muito obrigado. Você compartilhar o seu conhecimento com a gente aí. Obrigado, Silas, aí, de estar organizando essas palestras para a gente aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Não, desculpa. Acho que minha internet que deu uma falhada aqui, então. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Sempre uma honra aí estar participando das palestras. Obrigado, Thiago, pela apresentação. Não faz 20 anos, não me entrega essa data, não, desse jeito. Não faz tudo isso. Bom, gente, eu acho que antes de mais nada, o que eu preciso também me solidarizar com o pessoal que está enfrentando, todos nós estamos enfrentando esse problema no Rio Grande do Sul. Eu acho que o pessoal está se mobilizando. Eu acho que a gente tem que deixar aqui o agradecimento para todos que estão ajudando, para todas as pessoas. Acho que tem os canais aí que estão sendo vinculados à ajuda. A gente sempre pede essa ajuda, as pessoas cada vez mais estão se unindo. Hoje eu falei com uma cliente no Rio Grande do Sul, ela falou: "Olha, tá bonito de ver as pessoas se unindo desse jeito." Então, eu acho que a gente é um ponto que a gente está muito tocado, né? A gente vê as publicações e fica assim completamente arrasado, seja de cavalo, não seja de cavalo. Então o que puder ajudar aí, a gente tem que estar ajudando e tem que estar em cima disso. Bom, vamos lá, senhores. Eu vou procurar aqui conversar. Eu montei uma pequena apresentação para a gente discutir um pouco. E eu, montando essa apresentação, eu acho que eu pensei o seguinte: quando um cliente entra em contato comigo, fala, Cassiano, eu quero competir com um cavalo no exterior, o que que eu mais ou menos explico para ele, tá? E eu acho que essa é a ideia para a gente entender. Obviamente, a legislação ela é um pouco rebuscada demais, e não é minha ideia aqui ficar só falando legislação, Receita Federal, Ministério da Agricultura, mas obviamente é um processo burocrático e é isso que a gente precisa conversar um pouco, tá? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Bom, ok. Espero que todos vocês aí estejam conseguindo visualizar, tá? Quando a gente fala num processo de exportação, a gente tem que entender, o primeiro ponto que eu escuto muito de clientes, né, de pessoas que me ligam, quando é que meu cavalo vai viajar, né? Isso é uma palavra que para mim já mostra às vezes o desconhecimento da situação. Isso não é uma viagem, não é como a gente chegar num balcão de companhia aérea, falar, eu vou lá, vou para a Europa e volto, vou para os Estados Unidos e volto. Não é uma viagem, é um processo de exportação. E um processo de exportação,
ele sendo temporário ou não, ele sempre vai envolver tanto Receita Federal quanto o Ministério da Agricultura, né? São dois órgãos. Por quê? Porque a Receita Federal é o órgão que regulamenta toda a situação e o Ministério da Agricultura é o órgão anuente, ou seja, é o órgão que representa, né, o controle sobre aquele tipo de carga, né? Assim como, por exemplo, tem a Anvisa, você tem outros órgãos dependendo do tipo de carga. E na nossa carga, que são os equinos, o órgão anuente é o Ministério da Agricultura. Tá? Então, sempre que a gente vai... deixa eu ver por que meu slide não está indo aqui. Foi. Sempre que a gente vai falar de Receita Federal, eu fiz questão de colocar aqui, porque eu acho importante uma questão, uma coisa que a gente sempre conversa e eu sempre falo para os meus clientes o processo ele é deles, o processo não é meu, né? Eu sou um facilitador, eu sou um profissional que vai prestar um serviço e fazer esse processo acontecer, mas o processo ele é sempre em nome do cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, tá? Então é importante que essa pessoa, esse proprietário, esse exportador, no caso, conheça também a legislação, tá? Então, isso é extremamente importante. No caso, a exportação temporária, ela é regulamentada por essa Instrução Normativa 1600 de 2015 e suas atualizações posteriores, ou seja, ela vem sofrendo atualização, inclusive, se eu não me engano, uma última atualização por vários motivos esse ano. E tem vários artigos, mas eu, obviamente, separei só o que realmente nos interessa aqui, né? Perdão, senhores, desculpa. Então, o primeiro é o conceito, né? Que é o regime aduaneiro especial de exportação temporária, é o que permite, então eu vou compilar aqui as informações. O que é? Ele é um processo administrativo onde a Receita Federal do Brasil concede, né, a permissão para que a mercadoria, não só equinos, qualquer mercadoria, saia do país e retorne ao país da mesma forma que ela saiu, tá? Isso parece estranho quando a gente fala em cavalo, é óbvio que ele vai retornar da mesma forma que ele saiu, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de maquinário, não é. Se eventualmente eu mando um maquinário para fazer um upgrade qualquer, uma atualização qualquer desse maquinário no exterior, quando ele volta, ele não é mais do jeito que ele foi. E por isso que a Receita coloca dessa forma, porque a hora que esse maquinário não volta do jeito que ele foi, volta com um a mais, esse a mais a Receita Federal quer tributar, entendeu? Então, é importante isso. Agora, isso vale para a gente quando a gente fala em caixa de equipamento, por exemplo. Então, meu cliente liga e fala, Cassiano, meu cavalo vai competir fora e vou levar uma caixa de equipamentos. A caixa de equipamento ela tem que sair e voltar da mesma forma, tá? Ela não pode sair com uma cela e voltar com 3. Ela não pode sair com 2 celas, voltar com 5. Ela tem que sair com uma cela, voltar com uma cela. Sair com 2 cabeçadas, voltar com 2 cabeçadas. Então, é um mecanismo, repito, para que a mercadoria saia e volte da mesma forma. Bom, e como é que se aplica esse junto à Receita Federal? E aí, mais um motivo aqui que eu estou colocando, né? O artigo 91, o item 1 aqui, bens destinados a eventos científicos, técnicos, educacionais, religiosos, artísticos, esportivos. Está aqui onde se aplica, por exemplo, o nosso motivo, tá? Ou o item 3 aqui, animais para pastoreio, adestramento, cobertura, cuidados da medicina veterinária, blá, 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 enfim. Se eu vou mandar animais para reprodução, por exemplo, né, que também é um motivo da exportação temporária, tá? E aí um item que também é importante, que eu fiz questão de colocar aqui, o artigo 94, é exportação em caráter temporário, ou seja, então, obviamente, ela tem um prazo, né? Eu já vou falar desse prazo. É uma exportação sem cobertura cambial. O que significa isso? Ninguém está pagando por esse bem. Esse bem ele continua sendo do exportador, ou seja, continua sendo de quem está exportando esse animal. Ele não foi comercializado, então ele não tem um amparo de troca financeira, de moeda, tá? E, obviamente, esse prazo, esse regime, ele vai ser adequado aos bens, né, ao que está sendo exportado, e ao prazo de permanência, conforme a finalidade da exportação. As pessoas sempre me perguntam, Cassiano, mas por quanto tempo eu posso ficar competindo lá fora? A Receita pode conceder o prazo de 1 ano, tá? Máximo de 1 ano. E esse 1 ano, ele pode ser prorrogado por até 5 anos. Ele não é automático essa prorrogação. Só que entendam o seguinte, se eu dou uma entrada num processo na Receita Federal, onde eu falo que o cavalo, sei lá, vai competir, sai daqui e vai competir nos Estados Unidos, e a competição ocorre agora no mês de julho,
a Receita não vai dar um prazo de 1 ano, ela vai conceder o prazo de até julho, provavelmente mais 60 dias aplicado ao retorno, tá? Esse vai ser o prazo. Agora, se eu apresento um cronograma que esse equino, que esse cavalo vai participar de provas que completem 1 ano ou quase 1 ano, a Receita normalmente vai conceder esse 1 ano de prazo, tá? Como eu disse, esse 1 ano pode ser prorrogado anualmente, isso é importante dizer, por até 5 anos. Na legislação, se vocês forem ler, inclusive fala que pode ter mais de 5 anos. Só que quem concede o prazo com mais de 5 anos é somente o secretário-geral da Receita Federal. Ou seja, então é um processo um pouco mais complexo, tá? E tudo tem que ser justificado. Não é eu chegar para a Receita, preciso prorrogar por mais 1 ano porque eu quero. Não. Eu preciso apresentar documentos, né? E quais são os documentos que amparam esse processo de exportação temporária, né? O meu cliente, o que eu vou solicitar para ele? É claro que não estão exatamente todos os documentos aqui, mas os documentos mais importantes que posso passar de forma geral. Por que não estão todos? Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Procuração e habilitações no Siscomex. O que é o Siscomex? O Siscomex é o Sistema de Comércio Exterior da Receita Federal. Ou seja, então, para eu poder fazer um processo, seja de exportação temporária ou de exportação definitiva, esse exportador ele tem que me conceder uma habilitação dentro desse Siscomex. Isso hoje em dia ficou muito fácil com o certificado digital. Então, você faz com o próprio certificado digital, ou quem não tem certificado digital, você pode utilizar o portal iGov, o portal gov.br do governo, onde você tem uma certificação digital dependendo do teu nível de acesso que você tem no gov.br. Ou adquirir um certificado digital, que é aqueles tokenzinhos ou cartões, enfim, tá? Mas esse é o primeiro passo, ou seja, conceder essa procuração e essa habilitação no Siscomex. Todo o processo de exportação, seja uma exportação temporária ou uma exportação definitiva, ele é amparado por uma invoice. O que é uma invoice? É uma nota fiscal. Simples assim. A invoice é uma nota fiscal. Toda mercadoria que circula, inclusive dentro do país, ela tem que circular com uma nota fiscal. Mesmo uma mercadoria que vai de um ponto A ao ponto B para, por exemplo, conserto, teoricamente ela tem que ter uma nota fiscal de simples remessa, uma nota fiscal de transporte, tem que ter. Ninguém recebe uma encomenda que comprou em qualquer desses mercados, desses e-commerces, ninguém recebe essa encomenda sem uma nota fiscal. Inclusive, se vocês forem devolver essa encomenda, o correio te obriga a preencher uma declaração de valor se você não tiver nota fiscal. Ou seja, então, tudo isso pode se traduzir, no nosso caso aqui, numa invoice. Então, é a invoice que manda no processo. O que é uma invoice? Uma invoice é um documento onde tem os dados do exportador, os dados do importador, quem vai receber essa mercadoria do outro lado, no outro país, e os dados da mercadoria, no nosso caso, o cavalo. Então, o que vai de dados do cavalo? Nome, microchip, passaporte, registro, data de nascimento, raça, pelagem, tudo isso vai na invoice, tá? Obviamente, a gente precisa da cópia do passaporte e do registro do cavalo, tá? O cavalo tem passaporte, não tem registro. Ok, só o passaporte. O cavalo tem só registro. Ok, só o registro. Mas se ele tiver passaporte e registro, a gente sempre precisa colocar as informações mais completas possível, tá? Não omita, ele tem passaporte, vou mandar só o registro. Não, mande os dois. Outra coisa, quando manda cópia de documento, isso é uma coisa que eu sempre falo e vale importante falar aqui, a gente tem mania de tirar foto hoje em dia, né? A gente pega o celular, vai tirando foto e ponto, acabou. Não, esses documentos precisam ser digitalizados. Esse documento vai para órgãos do governo, ou seja, então, inclusive na Receita Federal existe uma orientação, as cópias são 300 DPIs, bababá, PDF, não sei o que, 300 DPIs, com reconhecimento de caracteres, ou seja, então, você tem, não é fazer de qualquer forma, faz um documento digitalizado e envia. Outra coisa importante, o packing list da caixa de equipamentos, se for o caso, ou seja, vai levar a caixa de equipamentos, né, sela, cabeçada, equipamentos de montaria em geral, você precisa ter uma lista desses equipamentos, tá? Então, a gente sempre pede, então vai uma cela, não precisa ser, obviamente, uma cela XYZ, não, uma cela completa, uma cabeçada completa, X bridões, X ligas, tantas mantas, então eu preciso ter um packing list, porque isso consta sim no processo de exportação temporária e consta item por item, inclusive. Não é que consta uma caixa de equipamentos, consta, nós somos obrigados a descrever item por item nesse processo, tá? Documentos, como eu disse, que comprovem a atividade que o equino vai fazer no exterior, né? Ou seja, uma carta convite, eventualmente, da prova, ou simplesmente os programas do evento, eventualmente a gente pega o próprio programa da FEI, que a FEI disponibiliza isso
no calendário deles, ou solicita diretamente na federação, para o comitê de organização do evento. Quando são Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, enfim, a gente já junta diretamente o cronograma desses eventos, tá? Equinos segurados, obrigatoriamente a gente tem que juntar a pólice de seguro, tá? Equinos que não são segurados, a gente tem que juntar uma declaração juramentada, obviamente, ali, informando que o cavalo não tem seguro. Isso, inclusive, é uma forma da Receita Federal comprovar um outro item que vai na invoice. O que vai na invoice também? O valor do cavalo, tá? Então, quando esse cavalo ele é exportado, existe um valor que é considerado para ele, para mercadoria, né? Então, eu estou chamando aqui de mercadoria, porque é da forma que a Receita encara, e vai um valor. Então, a pessoa, sei lá, chega lá, declara $10.000 no cavalo e apresenta uma apólice de seguro de R$ 500.000, né? Ou seja, as informações não batem, isso, obviamente, a Receita vai questionar, tá? E fotos do cavalo, isso é uma coisa que a gente também precisa colocar, foto da frente da cabeça, foto da lateral esquerda, foto da lateral direita, e, eventualmente, até foto do leitor de microchip, tá? Bom, e para o Ministério da Agricultura, tá? Quais são os documentos que amparam o processo para o Ministério da Agricultura? Também as procurações, tá? No caso não entra, mas isso você já fez a habilitação do Siscomex para o processo da Receita. A fatura pro forma ou a pro forma invoice também. Também, obviamente, cópia do passaporte e registro. Como está escrito ali, requerimentos específicos, tá? Que são requerimentos que são preenchidos para o processo do Ministério da Agricultura. Esses requerimentos, nós, como empresa, nós preenchemos isso para o Ministério da Agricultura, tá? A mesma coisa, documentos que comprovem também para o mapa, isso também vai para o processo do Ministério da Agricultura, ou seja, documentos que comprovem o que o cavalo vai fazer lá fora, tá? E aí um item que é a certificação técnica ou zootécnica de exportação temporária emitido pela CBH, CBH, me desculpe, ficou em caixa baixa, não sei por quê, ou da Associação de Raça, tá? O que é essa certificação? O Ministério da Agricultura, na legislação deles, informa que no caso de importações ou no caso de exportações temporárias, no caso de exportação definitiva não há necessidade, a entidade que representa, ou seja a CBH, no caso de cavalos de esporte, ou cavalos de reprodução, no caso das associações, emitam essa certificação, que nada mais é um parecer que a CBH ou a associação informa que está ciente que esse cavalo está indo para tal lugar. Entendeu? Essa que é a ideia, né? O cavalo vai competir fora e ele tem registro na associação do BH, por exemplo. Eu posso emitir pelo BH e não emitir pela CBH? Pode, tá? O cavalo só tem passaporte, obrigatoriamente ele vai emitir só pela CBH, né? Mas o importante aqui dessa ideia é que precisa ter esse documento para você impetrar esse processo junto ao Ministério da Agricultura, tá? Obviamente, a quarentena, conforme a exigência do país de destino, e os exames, conforme a exigência do país de destino. Alguns países nem exigem quarentena prévia, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos não exigem uma quarentena prévia, né? A gente faz o processo aqui e os animais são quarentenados quando chegam nos Estados Unidos por 7 dias e não existe a necessidade de uma quarentena prévia. Outros países, como, por exemplo, países do Mercosul, Argentina, Uruguai, ou Chile, por exemplo, que não pertencem ao Mercosul, mas tem um rigor, um requerimento bastante rigoroso, exige uma quarentena, tá? Essa quarentena pode variar de 14, 15 dias para até 20, 30 dias, dependendo do país. O exemplo que eu costumo dar já há muito tempo é o seguinte: você está indo para a casa de alguém, né? Um amigo teu te convida, cara, vem jantar na minha casa. Só que você faz assim, ó, você traz uma pizza X, você traz o vinho Y e tira o sapato quando entra em casa, tá? Aí você chega lá, você leva hambúrguer, refrigerante e não quer tirar o sapato para entrar na casa do cara. Aí o cara vai ficar bravo com você, né? No mínimo. Ou ele não vai te deixar entrar, tá? Essa que é a ideia. Basicamente é essa. Você está indo para um outro país e o país tem todo o direito de fazer exigências para você entrar, né? Quais são essas exigências, tá? E é isso que vai ser cumprido dentro desse processo do Ministério da Agricultura. Obviamente, quando esse cavalo retorna ao Brasil, o Brasil também vai fazer exigências, né? Você foi para fora, você foi para tal país, então para você retornar, você também tem que cumprir tais exigências. Na maioria das vezes, o retorno não envolve uma quarentena no país que você foi competir, mas envolve exames, por exemplo,
tá? Desde os mais simples, como anemia, por exemplo, né? Ou você precisa fazer um exame de anemia e ter um tratamento parasitário. Então, para cada retorno, existe um requisito aplicado pelo Brasil. Tá? Então, ou seja, eu mando para os Estados Unidos competir. Quando volta, existe um documento específico de retorno dos Estados Unidos. Quando para a Argentina competir, quando volta da Argentina, existe um documento específico para o retorno da Argentina. Tá? Isso que é importante frisar. Bom, e falando do Ministério da Agricultura, eu acho super interessante isso que eu coloquei, esses pontos, tá? O Ministério da Agricultura, ele funciona nos postos de fronteira como Vigiagro, que é o Sistema de Vigilância Agropecuária. Esses dados talvez não estejam atualizados, me desculpe o próprio Ministério da Agricultura, esse slide eu fiz já há alguns anos, mas eu acho que serve para mostrar a quantidade de unidades de vigilância que nós temos no país, apesar de um país enorme que nós temos, né? A gente sempre pode ficar repetindo que o Brasil tem dimensões continentais, blá blá blá, as fronteiras, isso, aquilo, mas obviamente, talvez até sejam poucos, né? 110 unidades de vigilância agropecuária no país inteiro, né? Como eu disse, eu não sei se esses números estão atualizados, mas são por onde você pode cruzar para fora do país, seja aeroportos, seja pontos de aduanas especiais, pontos de fronteira, enfim, né? Portos, né? Por onde você pode sair, né? E por quê? São onde você vai apresentar essa documentação de saída, onde o fiscal do Ministério da Agricultura deste ponto de saída vai chancelar essa documentação e você pode sair, seja aeroporto ou seja posto de fronteira, tá? Bom, e aí, por que existe por que eu existo nessa história toda, né? Então, vamos começar dessa forma. Por que eu existo como empresa? Por que existem outras empresas que fazem essa documentação? Seja uma agência de carga especializada, como é o meu caso, tem uma agência de carga aérea, eu sou médico veterinário, como o Thiago disse, existem empresas que funcionam, são despachantes de aduaneiros, enfim. Então, cada um está organizado de uma forma, mas qual que é a função dessa empresa? Por que você precisa buscar uma empresa especializada? Porque essa agência de carga que vai fornecer toda a documentação sanitária específica que você precisa cumprir, né? Então, no meu caso, eu trabalho diretamente com o veterinário clínico que atende o cavalo, orientando, olha, precisa ser coletado tal exame, precisa fazer tal vacina, vamos fazer tal tratamento parasitário, né? Então, a gente age em coletivo com o veterinário do cavalo para a gente tanto iniciar a quarentena quanto iniciar os exames sanitários. Obviamente, a documentação alfandegária que a gente vai cuidar para o processo da Receita Federal. No caso de rotas, né, de voos, cabe a nós escolher as rotas, possíveis escalas. Eu não posso, por exemplo, ou eu tenho que evitar, se eu tenho um cavalo que vai voar daqui para os Estados Unidos, eu tenho alguns dias que tem voos diretos, e tem outros dias que não tem voos diretos. Eu tenho alguns dias que esse voo faz escala em países, por exemplo, que não aceitam cavalos do Brasil. E se essa aeronave quebra? E se esse cavalo precisa descer? Ele vai poder sair do aeroporto? Não, não vai poder sair do aeroporto. Então, tudo isso eu preciso Cassiano, pensar. Oi? desculpa interromper. As perguntas que surgirem, você vai responder ao longo da palestra ou você vai responder no final? Tem uma Olha, pergunta. vocês que mandam, mas eu acho que eu acho que eu posso apresentar e a gente vai respondendo no final e vira um bate-papo no final. O que você acha? Pode ser assim? Tá Vamos bom? fazer no Beleza, tá final. bom. Porque senão eu Tá, fico com medo de obrigado. depois a gente embolar aqui, eventualmente as perguntas correm para frente, Tá voltam para bom. trás, enfim, então vou fazer isso. Tá bom, obrigado. Imagina. Então, obviamente, no caso do voo aéreo, aluguel das baias que vão ser utilizadas, algumas companhias aéreas não têm suas baias próprias, a gente precisa providenciar, fornecimento de cabresto, eventualmente do feno, ou organizar a vinda do feno da Ípica ou do Aras para o aeroporto, escolher o veterinário acompanhante e, extremamente importante, tudo isso é regulamentado, tá? Não a Receita Federal, não só pelo Ministério da Agricultura, mas também pela IATA, que é a International Air Transport Association, através do Live Animals Regulations, ou da ATA, que é a Animal Transport Association. Então, tudo isso tem regulamentação, tudo isso tem orientação, né? Isso não é feito, ninguém coloca um cavalo num avião de qualquer forma, né? Isso é tudo muito bem estruturado e regulamentado, tá? Bom, da documentação sanitária, então, todo o processo de quarentena e o processo de exames sanitários,
eles são feitos para que gere um documento que se chama CZI, Certificado Zoossanitário Internacional, ou alguns chamam de Certificado Sanitário Internacional. O que é isso? É uma GTA? Não, não é uma GTA. Tá? A GTA é um documento que é emitido para trânsito nacional, tá? Dentro do país. Assim como na Europa você tem, por exemplo, o Traces. Tá? O Traces na Europa é a nossa GTA. Você entra num sistema, coloca que o cavalo vai de Portugal, sei lá para onde, está no Traces. Aqui é a nossa GTA. O CZI não é uma GTA. O cavalo precisa de uma GTA para amparar ele até a saída do país. Ou seja, ele precisa de uma GTA da Hípica para o aeroporto. Ele precisa de uma GTA da Hípica para o posto de fronteira, tá? Por exemplo, Uruguaiana para cruzar para a Argentina, ou a Ceguá para cruzar para o Uruguai. Então, ele precisa dessa GTA até esse ponto. A partir desse ponto, ele vai com o CZI. E o CZI é o documento que vai garantir o cumprimento dos requisitos sanitários do país que ele está indo. Tá? Esse documento é o mais importante do ponto de vista sanitário. Tá? E esse documento ele segue normas e orientações do Código de Animais Terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE. A OIE é o órgão que regulamenta toda a parte sanitária, seria o órgão que regulamenta tudo do ponto de vista sanitário de animais terrestres, não terrestres, enfim. Então, é uma Organização Mundial de Saúde Animal, ela é fundada em 1924. Eu peguei esse dado mais atual, hoje tem 183 países ou territórios que são signatários da OIE. Qual a função da OIE na prática para a gente? Vou dar um exemplo prático para vocês que são do hipismo, nós que somos do hipismo e que vivemos há bastante tempo com a questão do mormo. Quando surgiu os casos de mormo, o que o Ministério da Agricultura faz? Recebe esses casos de mormo, a notificação dos casos de mormo e notifica a OIE. Automaticamente, todos os países que são signatários da OIE já recebem a informação que no Brasil teve caso de mormo. Assim como outros países que têm notificação de outras doenças, o Brasil também já fica sabendo. Então, é um banco de dados sanitário para os países. Então, quando eu vou mandar um cavalo de um país A para um país B, o país A sabe o que o país B tem de notificação de doença, assim como o país B sabe o que o país A tem de notificação de doença. Tá? É assim que existe a troca de informações sanitárias entre os países. Então, o objetivo da OIE é transparência zoossanitária, proteção da saúde no comércio mundial e informação científica. E aí vem, talvez, a frase que eu mais gosto dessa aqui, a proteção da saúde. Tá? Não é à toa, não é chatice que existe essa documentação. Qual é o objetivo? Se a gente está falando aqui dos nossos cavalos, ninguém quer que doenças exóticas entrem no país e afetem nossos cavalos. Tá? Então, quando a gente traz um cavalo de fora do país, né? Ou quando a gente manda um cavalo do Brasil para um outro país, a gente precisa garantir que a gente não está levando nada para eles, a gente precisa garantir que não está entrando nada aqui no país, tá? Isso é proteção, não é proteção só de comércio, é a proteção da saúde, da integridade dos nossos cavalos. Sai muito caro tratar cavalo e eu nem vou considerar aqui perder cavalos para doenças exóticas, tá? Então, portanto, esse é o grande objetivo, tá? Garantia sanitária, né? A gente sabe, já teve tantos casos aí de coisas que são, vou colocar entre aspas aqui, mais simples como influenza, por exemplo, né? Hípicas fechando por causa de influenza, corre para se vacinar. Imagina se você um cavalo vem importado com uma doença exótica. Imagina se você manda um cavalo para um outro país e eles fazem um diagnóstico de uma doença exótica nesse cavalo quando chega lá. Olha o tamanho do problema que a gente arruma, né? Bom, doenças que são de notificação obrigatória específicas de cavalo. Eu sei que a palestra vai ficar gravada, não vou ficar falando item por item aqui, mas várias dessas doenças são eventualmente corriqueiras para a gente, como anemia infecciosa, a própria influenza, a piroplasmose, que é uma exigência para alguns países, por exemplo, Estados Unidos, né? Peste equina africana nós não temos aqui, né? Encefalomielite equina venezuelana nós não temos aqui, tá? Até a arterite viral equina é uma doença que o Brasil é considerado livre. A durina, por exemplo, está lá em cima, o Brasil é considerado livre. Metrite contagiosa, alguns países exigem que a gente faça o teste, mas isso é uma doença mais de origem reprodutiva, tá? E algumas outras doenças que são de múltiplas espécies, mas também afetam os cavalos, mas essas não são exclusivas do cavalo, como brucelose, carbúnculo, febre aftosa, que também afeta o cavalo, a raiva, surra,
Então, algumas outras enfermidades que também afetam os equinos, mas não são específicas dos equinos, tá? Bom, e aí, quais são os problemas sanitários que a gente tem? Quais são os países que a gente tem problemas, vamos dizer assim, de troca? Eu vou citar aqui alguns que são mais próximos da gente, vamos dizer assim, tá? Canadá e Austrália, por exemplo. O Canadá é um país que não aceita cavalos do Brasil. Nós não temos um acordo sanitário com o Canadá específico, mas também não temos voos direto para o Canadá, então, com cargueiros específicos para cavalo, né? Então, todo cavalo que vai para o Canadá, por exemplo, a gente manda para os Estados Unidos, que aceita, e aí vale um adendo, obviamente aceita cavalos negativos, né, no exame de piroplasmose, a maioria de vocês já tem esse tipo de conhecimento, mas esse cavalo vai para os Estados Unidos e depois ele é exportado dos Estados Unidos para o Canadá, cumprindo requisitos nos Estados Unidos. Não achem que é porque o cavalo chegou nos Estados Unidos, ele vai entrar no caminhão, vai bater no Canadá e está tudo bem. Não, o Canadá também exige requisitos específicos nos Estados Unidos para que esse cavalo siga para o Canadá, né? A Austrália também não aceita cavalos do Brasil, né? Eles disseram que não determinaram níveis de biossegurança para os nossos cavalos. Digo mais uma vez, a gente também não tem voo direto para o Canadá, então também não é um grande problema. Mas a gente mandava muito tempo atrás cavalo para a Austrália, mas a gente mandava via Europa, por exemplo, o cavalo ia para a Europa, quando a gente podia mandar cavalo diretamente para a Europa, e da Europa, por exemplo, ia para a Austrália, tá? E a gente tem, por exemplo, vizinhos nossos aqui, como Colômbia, Equador, Bolívia, Peru. Esses países, eles são parte de um bloco que chama Pacto Andino de Nações. Assim como nós fazemos parte do Mercosul, eles têm o Pacto Andino de Nações. E o requisito sanitário do Pacto Andino de Nações, ele é um pouco restrito com relação justamente ao mormo, onde eles não reconhecem locais livres de mormo ou estados livres de mormo, eles colocam de forma geral, o país tem mormo, então a gente não pode receber. E nós também não aceitamos cavalo desses países, por diversos motivos, cada um, porque um tem notificação de encefalometicuna venezuelana, outro por causa de outro motivo, então esses países a gente também não aceita. Mas, por exemplo, o Peru, talvez desses 4 países, o Peru seja talvez o mais flexível deles. Nós temos competições que nós já fizemos no Peru, tanto de hipismo quanto de cavalos de corrida, e é feito, nesse caso, um requisito específico para o evento, né? O que a gente escuta popularmente o pessoal na hípica falar de corredor sanitário, né? O que é o corredor sanitário? O corredor sanitário é justamente um requisito sanitário que foi feito específico para aquele evento. O cavalo vai ingressar no evento e vai embora. Nós fizemos isso nos nossos Jogos Olímpicos aqui, né? Então, para os cavalos entrarem na Vila Militar lá em Deodoro, os cavalos chegaram no Galeão, foram transportados diretamente de Deodoro e de Deodoro voltaram para os seus países de origem, tá? Isso por quê? Porque aconteceu isso tudo naquela situação ápice, talvez, do mormo, né? Então, obviamente, esses cavalos foram isolados em Deodoro. Então, se nós vamos competir num país como, por exemplo, o Peru, que não aceita normalmente cavalos do Brasil, o Peru cria requisitos para formar esse chamado corredor sanitário, que é o cavalo vai ingressar, entrar no aeroporto, do aeroporto ele vai para a hípica ou vai para o jockey, para o local do evento, vai ficar isolado e vai retornar da mesma forma, tá? Bom, restrições sanitárias União Europeia, né? Porque hoje está essa restrição na União Europeia? Por causa do mormo. Nós estamos batalhando, existe uma frente muito boa de profissionais muito engajados trabalhando aí para que a gente possa retornar a exportar cavalos para a União Europeia. Ainda existe alguns percalços, alguns caminhos aí que estão sendo, que a gente está tentando vencer, mas eu acho que isso está mais perto do que estava há algum tempo atrás. Não, as pessoas me perguntam, você acha que o mês que vem? Não dá para ter uma previsão. Pode ser que demore 2 meses, pode ser que demore 6, pode ser que demore 1 ano. Enfim, a gente também depende dos órgãos governamentais para isso acontecer. Mas o que eu posso dizer é que está caminhando. Isso é uma boa notícia para a comunidade hípica em geral. Emirados Árabes, porque basicamente segue os mesmos requisitos sanitários da União Europeia, e Israel também segue basicamente os mesmos requisitos da União Europeia. Israel está aí só porque na época que eu tinha colocado algumas informações sanitárias, eles seguiam todos o mesmo padrão da União Europeia, inclusive às vezes com um pouquinho mais de restrição, ou seja, a Israel inclusive era mais restrito ainda do que a própria União Europeia, tá? Bom, o que acontece quando nós vamos competir num país
que existe algum problema sanitário. Isso aqui é uma foto de Guadalajara, se não me engano, 2011. Depois vocês me corrijam se não for 2011. Guadalajara, 2011. O que aconteceu em Guadalajara? Um pouco antes dos jogos em Guadalajara, o México notificou uma doença que chama encefalomeliticina venezuelana, tá? Justamente nas proximidades de Guadalajara, em alguns locais próximos. E é uma doença transmitida por moscas, né? E aí vocês imaginam como é difícil controlar, né? Doenças transmitidas por mosquinhas, né? Bom, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, na época o Ministério da Agricultura virou para a gente e falou: vocês não vão. Essa foi a primeira resposta. Vocês não vão. Mas como assim não vamos? São jogos pan-americanos que são qualificatórios para os Jogos Olímpicos. Se a gente não mandar, não tem equipe para os Jogos Olímpicos. Enfim, ficou toda essa negociação. O que aconteceu? O Ministério da Agricultura mandou representantes para Guadalajara e essa eram o interior, o pavilhão das baias onde os cavalos ficaram alojados. É obviamente que os cavalos tinham que sair daí para treinar e para competir, mas eles saíam, voltavam para aí e ficavam com esse controle de vetores. Quais são os vetores? As moscas, por isso que está coberto com mosquiteiro de filó, tá? Olha aqui um outro pavilhão, como é que foi feito, né? Isso em Guadalajara, tá? E aí o que acontece? Quando os cavalos voltaram, o Ministério determinou que a gente precisaria quarentenar esses cavalos quando eles voltassem de Guadalajara. Então, ó, vocês vão nessas condições que estão apresentadas aí e quando voltarem, vocês vão ser quarentenados nessas mesmas condições. Então, na época, nós fechamos nós que eu digo CBH e a minha empresa que estava fazendo o processo, uma hípica, que não vou precisar nem citar o nome aqui, não vale a pena, não tem nem porquê, mas nós cobrimos o pavilhão da hípica com essa tela por cima o pavilhão. Nós fizemos exatamente o que está aí, só que sem essa estrutura, nós simplesmente cobrimos esse pavilhão e esses cavalos ficaram 10 dias em quarentena, com controle de temperatura 2 vezes por dia e, obviamente, controle do Ministério da Agricultura em cima disso. E, findado esse tempo de 10 dias, esses animais foram liberados. Se qualquer animal tivesse aumento de temperatura, que era um dos sintomas dessa enfermidade, esses animais iriam continuar na quarentena, mandar esse exame para fora do país, porque esse exame não é feito aqui no Brasil, e só depois seriam liberados, tá? Bom, aí eu vou passar rapidamente para vocês, mas o Ministério da Agricultura não tem uma estação de quarentena aqui no Brasil? Tem, e muitos de vocês provavelmente não sabem. Cananéia é uma ilha que fica no litoral sul de São Paulo, tá? Para quem conhece, ali perto de Iguape, Ilha Comprida, quando vai acabando o estado, antes de você tropeçar em chegar no Paraná, tem Cananéia, tá? Cananéia é uma ilha e, basicamente, acho que 70% da ilha pertence ao Ministério da Agricultura. Obrigatoriamente, as aves e os suínos que chegam no Brasil, eles passam pela estação de Cananéia, eles são obrigados a ficar quarentenados em Cananéia. Ou seja, então, assim, fazendo um paralelo, assim como os Estados Unidos exige que os cavalos e outros animais fiquem em quarentena 7 dias quando ingressam nos Estados Unidos, nós também exigimos aqui no Brasil para outras espécies como aves e suínos, tá? E acho importante mencionar isso. Por quê? Porque na época o Ministério da Agricultura queria que nós levássemos os cavalos para Cananéia. E, obviamente, não tinha uma estrutura adequada para os nossos cavalos por uma série de questões, e nós conseguimos, junto ao Ministério da Agricultura, que essa quarentena fosse feita nessa hípica que eu mencionei, o caso que nós cobrimos com o mosquiteiro de filó, tá? Bom, e agora já para ir para as partes finais, né, para a gente mostrar para vocês como é que é feito esse transporte, né? Ou seja, como é que... Então, a gente apresentou toda a documentação da Receita Federal, passamos toda a documentação do Ministério da Agricultura, montamos o processo. É claro que eu estou mostrando para vocês aqui o transporte aéreo, porque eu tenho certeza que caminhão, a maioria de vocês conhecem, né, como é feito o transporte de caminhão. E não pensem vocês que o caminhão assim é totalmente sem regulamentação. Existe uma regulamentação de caminhão, existe uma regulamentação da NTT. Nós mesmos, né, ou como veterinários ou como proprietários, cobramos isso dos motoristas, dos proprietários de caminhão. Sempre cuidado com assoalho, cuidado com ventilação, isso é extremamente importante. E nós mesmos já acabamos separando, né, caminhões os caminhões que a gente quer de um lado e os que a gente não quer de outro, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente tem que pensar que as nossas estradas são muito ruins, os nossos cavalos invariavelmente ficam parados nas estradas
por contas de acidentes nas rodovias, as assistências são muito ruins, né? A gente tenta, por exemplo, eu quando mando um cavalo para a Argentina, eu tento montar uma rede de apoio nesse caminho, porque não adianta, se eu tiver uma intercorrência com um caminhão no meio do caminho, eu não posso, a partir dessa intercorrência, ficar pensando para quem que eu vou ligar para me ajudar no meio do caminho. Eu já tenho que ter isso pronto para saber para quem que eu vou acionar, qual é o veterinário mais próximo que eu vou acionar, qual é o órgão, a entidade mais próxima que eu vou acionar, tá? Agora, no transporte aéreo, basicamente do ponto A ao ponto B, né? Não tem o que fazer durante o transporte, e isso fica a cargo do acompanhante, que a gente vai falar aqui também. Isso é o interior de uma baia de transporte aérea. Piso de borracha, divisórias individuais. Essa borracha, desculpa, essa borracha que está no meio preta ali da divisória, você pode puxá-la para frente, separando a cabeça do cavalo. Isso aqui são cocheiras dentro do aeroporto de Viracopos. A estrutura do aeroporto de Viracopos, e aqui talvez algumas pessoas, eu vou falar uma coisa meio controversa, não é a melhor estrutura. Obviamente que não é, o próprio Ministério da Agricultura reconhece isso, a própria concessionária do aeroporto reconhece isso, mas ela existe. Assim como no Galeão, também existe. Essa aqui é a do Galeão, tá? Mas ela existe porque o nosso processo é tão burocrático que os nossos cavalos precisam ficar algum tempo nesse local aguardando liberação alfandegária, mas não deveria ficar aguardando. Vou dar um exemplo para vocês. A Argentina talvez movimente 4 vezes o que a gente movimenta de cavalo de forma aérea, seja de importação ou de exportação. E eles não têm cocheira no aeroporto de Ezeiza. Não tem. Por quê? Porque o cavalo chega no aeroporto de Ezeiza, ele fica 2 horas, 3 horas no máximo. Ele embarca ou ele chega de importação, fica 2, 3 horas, embarca no caminhão e vai embora. E os nossos cavalos ficam, quando não ficam dias, aguardando liberação, né? Então, por isso que as pessoas acabam reclamando da estrutura, né? E com razão, porque na nossa realidade, essa estrutura tinha que ser muito melhor, mas ela não deveria nem existir, porque não deveria existir esse tempo de espera que os nossos cavalos são obrigados a ficar no aeroporto. Isso aqui é uma operação lá em Porto Alegre, né? No Best Jump, quando a gente trazia cavalos de fora do Best Jump, cavalos que vinham da Europa, dos Estados Unidos, enfim, uma operação que a gente montou lá no Salgado Filho, mas era só para ver as baias, tá? Aqui um exemplo de carregamento. É claro que lá, como não tem uma estrutura, a rampa fica um pouco mais inclinada, mas no aeroporto que tem estrutura, essa rampa não fica dessa forma, como aqui, por exemplo, no aeroporto em Luxemburgo, né? A baia vai posicionada num local onde a rampa fica quase ao nível do solo, muito mais prático, né? E mais fácil do cavalo entrar dentro da baia, né? Tá? Aqui um exemplo, tá, de uma baia com 2 cavalos. Essas baias, essas divisórias são móveis, então se vão 2 cavalos, eu abro um pouco mais espaço para os 2 cavalos irem com mais conforto. Aqui vale uma ressalva, né? As pessoas falam assim, pô, mas por que você não abriu mais? Por que não deixou mais espaço? A gente, né, quem está acostumado com o transporte de cavalo, eu costumo sempre falar que cavalo é que nem criança, né? Quanto mais você dá espaço, mais apronta, né? E realmente você tem que dar um espaço para que ele vá com conforto, mas ele não pode ter o espaço suficiente para querer deitar, para querer virar, né? Porque ele tem que sempre, preferencialmente no caso do transporte aéreo, ser transportado alinhado na longitudinal do avião, ou seja, então sempre a cabeça dele alinhada com o nariz ou alinhada com o rabo da aeronave. Por quê? Porque ele não existe um movimento lateral na aeronave, existe um movimento de subida e descida. E o cavalo, ele estando posicionado dessa forma, ele consegue se estabilizar melhor no pouso e na decolagem. Tá? Aqui um exemplo com 3 cavalos, tá? Uma baia com 3 cavalos. Aqui só um exemplo de uma aeronave que é carregada pela porta lateral. Existem algumas aeronaves que são carregadas pela porta lateral. E aí tem muita gente, aqui vale uma ressalva, que me pergunta assim, pô, Cassiano, mas por que não tem cargueiro para tal lugar? Né? Pô, não tem cargueiro para todo lugar do mundo? Tem. O problema é que não tem cargueiros, às vezes, com tamanho de porta suficiente para ingressar essa baia. Então, o problema não é a capacidade de carga, né? Ou seja, para o menor que o cargueiro seja, obviamente que ele transporta 500, 1.000, 1.500, 3.000 quilos, obviamente transporta. O problema é ele tem porta para passar essa baia, essa que é a questão. E aí somente algumas aeronaves específicas têm tamanho de porta para passar essa aeronave, como é o caso dessa, tá? Que é um DC-10. Isso aqui é um 747, que algumas vezes pode ser carregado pelo bico, né? Ele abre o bico e o animal ingressa
o animal não, desculpa, a baia ingressa por aí, tá? Aqui uma outra foto, enfim, aqui uma outra de lateral. Então, mais uma vez, o limitante não é a capacidade de carga da aeronave. Uma aeronave dessa, por exemplo, aí um 747 desse da Atlas, transporta 70, 75 toneladas de carga, né? Ou seja, 75 mil quilos de carga. 3 cavalos, 6 cavalos, 9 cavalos, não é nada para a aeronave, tá? Aqui uma outra foto só porque ela é bonita. Aqui uma outra foto que mostra bem a lateral, que eu estou falando, ou seja, o quanto que a porta abre para ingressar essa baia, tá? E importante, o controle de temperatura. Então, quando a gente coloca um cavalo no avião, a gente vai se preocupar com a temperatura, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente deixa sempre mais fria, ou pede para o comandante deixar mais frio, porque dentro desse caixote de alumínio tem 3 seres normalmente respirando ali. Eu digo normalmente não por respirando, mas por serem 3. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, mas eles estão respirando e, obviamente, isso aquece dentro desse caixote de alumínio. Então, por mais que a temperatura fora da caixa esteja mais fria, dentro da caixa vai estar sempre um pouco mais alta essa temperatura, tá? E o acompanhante, né? Quem é que vai no voo? Então, a gente sempre manda, e eventualmente até no caminhão também, né? Alguns proprietários sempre gostam que o veterinário às vezes vá acompanhando, o seu tratador da confiança, sempre vai alguém acompanhando, né? E eu sempre gosto de falar que o acompanhante aéreo ele é responsável pelo bem-estar dos cavalos do voo, né? Ou seja, acompanhar o fornecimento de alimentação, se a rede de feno está cheia, água, né, que é fornecida em balde, então tem que sempre bom acostumar o cavalo a tomar água em balde, embora os cavalos de competição que às vezes estão sempre em circo, aí eles estão acostumados a tomar em balde. E sedar, se for necessário, né? Se necessário, a gente ceda. Se não for necessário, evitar sedar, principalmente às vezes o cavalo às vezes vai chegar e já vai competir, né? Ou às vezes tem um período, mas mesmo assim não é interessante. Eu coloquei essa questão da eutanásia, mas te falo, eu confesso que eu estou até a fim de tirar isso, mas é que muita gente pergunta: é verdade que se o cavalo acontecer isso aqui, ele precisa ser sacrificado? Hoje em dia não é assim, né? Antigamente essas baias de transporte eram baias que a gente chamava de baias abertas, elas não tinham, praticamente a lateral terminava assim na paleta do cavalo e não tinha teto. Então o cavalo podia até pular essa baia. E obviamente você não vai colocar o voo em risco, porque o cavalo pulou. E aí o próprio comandante poderia solicitar que o cavalo fosse eutanasiado. Hoje em dia isso não acontece, ou seja, mesmo que o cavalo dê um chilique, ele vai ficar dentro da baia, né? Então aí você consegue controlar com a sedação, tá? Bom, eu espero que eu tenha esclarecido. Eu acho que guardei um tempo importante, que eu acho que deve ter algumas questões aí. Vou deixar meus contatos, embora isso muitas pessoas já tenham. Vou parar de compartilhar aqui minha tela aqui para que a gente possa falar a respeito das perguntas. Estou aqui, pronto. Fechou, Cassiano, muito obrigado. Eu vou ler aqui a pergunta, mas se a pessoa estiver aqui na sala também quiser ligar o microfone, o vídeo, né? O Cato perguntou o seguinte, ele falou, caso o cavalo vá para outro país através de convite de evento para competir e o cavalo tem uma proposta de venda, em tese não retorna. Muda muito a questão burocrática ou somente não retorna? Cato, tudo bem? Então vamos lá. Não, quer dizer, não é problema isso, tá? Isso é previsto em legislação, então o cavalo pode ir numa exportação temporária e ele eventualmente pode ser comercializado. Nesse caso, a gente tem que alterar o processo, então a gente entra com um novo processo e converte o processo da exportação temporária na exportação definitiva, tá? Então isso é possível fazer. Só vale aqui um adendo, talvez. Por exemplo, obviamente, quando a gente faz processos em nome da Confederação Brasileira de Hipismo ou em nome de qualquer outra entidade, aí a entidade não pode comercializar esse cavalo, né? Então, vamos supor, teu cavalo foi convocado, sei lá, para umas seletivas qualquer num outro país. E você manda esse cavalo e ele vai num processo da CBH, né? A CBH não pode vender esse cavalo, né? Então esse cavalo precisa voltar. Isso é uma coisa importante, porque acontece isso. A gente manda cavalos, por exemplo, para, sei lá, Pan-Americano, para a Olimpíada que seja. O cara recebeu uma proposta fenomenal, só que o cavalo, o processo está em nome da CBH ou está em nome do Comitê Olímpico Brasileiro, essas entidades não são proprietárias, não podem comercializar esse cavalo, né? Aliás, nem no contrato, no estatuto, não é nem contrato, não é nem estatuto social deles eles permitem isso, né? Então, isso é uma situação importante. Tanto que quando a gente faz processos, seja em nome da CBH, seja em nome do COB ou em nome de qualquer entidade,
normalmente as entidades eles fazem a pessoa assinar, o proprietário assinar uma declaração dizendo que esse cavalo não vai ser comercializado. Mas se você, Cato, exportou um cavalo temporário no seu nome para competir, recebeu uma proposta, sem problema nenhum, a gente pode converter o processo e o cavalo pode ficar. Fechou. Cassiano, aí também a Lígia que perguntou se a resolução número 45 de 2023 teve algum impacto para o processo de liberação de exportação de animais por UE. Lígia, qual é a resolução 45 de 23? Me ajuda. Não lembro de cabeça, vou até procurar aqui. Não sei se a Lígia Se está aqui, puder. quer ligar a câmera e perguntar. Deixa eu ver. Ali já está por dentro do Vai, assunto. vai, Lígia. Ajuda para os universitários. Quiser participar, Lígia, ligar a sua. Ah, do Mormo. Enfim, não, assim, diretamente para a liberação, não, tá? Realmente a questão do Mormo e os controles e isso ficam para uma questão mais interna. Na verdade, vamos dizer assim, o que mudou um pouco, o que gerou um impacto para mim maior nos processos de exportação e que às vezes gera um pouco de confusão, são os tais dos exames no GEDAV, né? E quando a gente fala de GEDAV, desculpa, né? Eu sei que isso aqui é nível Brasil, mas quando a gente está falando de GEDAV, eu estou falando de sistema aqui no estado de São Paulo, né? Quando a gente faz o exame no estado de São Paulo, que no caso é feito no GEDAV, e aí cada estado tem o seu sistema, você vai selecionar o exame lá fala exame de exportação, ou exame para trânsito nacional, ou bababá, né? Se eu não me engano, o GEDAV, quando você joga para o exame de exportação, ele já estava automaticamente jogando, por exemplo, Mormo para o exame de fixação do complemento, tá? E não necessariamente o país de destino pede exame de fixação do complemento. Tem países que pedem ELISA, tá? Isso é uma coisa que, inclusive, eu conversei com o pessoal da CDA, aqui, Controle de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, justamente por causa dessa situação. Então, esse talvez fosse o maior problema. Uma outra questão que a gente tinha, mas que parece que está sendo sanado, ou já foi sanado, você faz, por exemplo, um exame de um cavalo, você tem um cavalo que, as hípicas em São Paulo, por exemplo, a hípica paulista e a hípica Santo Amaro, atualmente são consideradas locais de quarentena pelo Ministério da Agricultura. Aí eu tenho um cavalo que, por exemplo, está numa outra hípica X e ele vai ser exportado para a Argentina, eu preciso colocar esse cavalo em quarentena. Aí esse cavalo na hípica X, ele faz um exame de anemia e mormo para ingressar na Santo Amaro, por exemplo, tá? Aí ele ingressa na Santo Amaro e eu já entro com o processo de quarentena. A hora que eu entrar com o processo de quarentena, aí eu vou fazer o exame de exportação. Quando eu vou fazer o exame de exportação, o GEDAV não me deixava fazer o exame pelo GEDAV, porque ele estava dentro do prazo de 15 dias. Então acontecia esse problema, tá? Isso aparentemente foi solucionado. Então foram coisas que a gente foi conversando, tá? Para melhorar. Mas, Lígia, assim, especificamente a questão do o que talvez tenha tido de impacto é claro que toda resolução e toda legislação que está sendo aplicada com relação no Mormo está movimentando ou talvez nos ajudando na questão da exportação ou da volta das exportações dos cavalos para a Europa, tá? Isso sempre ajuda. Sempre que a gente tem uma movimentação, né, para melhorar alguma coisa, e a ideia da resolução, eu sei que também é controversa, tem coisas, pontos bons e pontos ruins, mas a ideia é melhorar, né, teoricamente, seja pelo controle ou talvez, não vou dizer falta de controle, mas não é isso, mas talvez o ajuste desse controle, que talvez era de uma forma indiscriminada, ajuda, né? Sim, ó, já estou lendo a pergunta da Lígia aqui, mas teremos um menor número de notificações. Lígia, sim, isso é claro, mas o que a gente, vamos trocar em miúdos, o que a gente está falando aqui dá a impressão que a gente está jogando a sujeira para debaixo do tapete, né? Essa que é a questão que fica para muitos, né? Eu sei que é uma questão bastante controversa, mas a gente tem que também pensar, motor parece, né? Eu sei. Mas a gente tem que. Eu concordo em parte com você e concordo quando falam isso também. Mas eu acho que quando a gente fala em trânsito internacional, a gente precisa sempre equilibrar as forças, né? Ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que adianta, né, o Brasil ser super rigoroso com o Mormo,
extremamente rigoroso com o mormo, e não vou citar aqui país específico, mas outros países não serem tão rigorosos assim, né? E a gente sabe que em outros países tem, né? E quando a gente está falando, lembra que a gente está falando de questões internas. Quando a gente está falando de questões de mandar cavalo para fora ou receber cavalo de fora, esse cavalo é sim testado, né? E ele é sim quarentenado de uma forma ou de outra, né? Os Estados Unidos não exige quarentena, mas faz a quarentena. E a quarentena, por exemplo, de 7 dias, ela não é à toa. Não é porque os Estados Unidos pensou, peraí, deixa eu ver aqui, 7 dias está legal. Não. Existem, por exemplo, se você manda um cavalo da Europa para os Estados Unidos, são 3 dias para cavalos castrados. Mas se você pegar a égua e garanhão que vem da Europa, eles fazem 3 dias de quarentena oficial e depois vão para uma quarentena particular fazer uma quarentena específica para metrite contagiosa. Para quem já andou em Wellington, já viu várias vezes lá, você passa por propriedades, tá lá CM, né? CM quarantine, né? Então tá lá quarentenas específicas para metrite contagiosa. Por quê? Porque eles sabem que na Europa é uma doença que está circulando, né? Ou seja, então eles têm essa preocupação. Assim como os Estados Unidos também tem países que eles exigem 15 dias, por exemplo, tá? Então, quando você pensa numa quarentena, você pensa no tempo de incubação e você pensa no tempo que essa doença vai se manifestar. Para quê? Para as doenças que existem naquele país que você está recebendo, né? Ou quando um país monta, olha, Brasil, para vocês mandarem para cá, vocês precisam ficar 30 dias de quarentena, por exemplo, é que aquele país entende que a gente tem alguma enfermidade, que esse período que o cavalo vai ficar em isolamento, quarentenado, ele vai mostrar sinais dessa enfermidade, se ele tiver. Então não é só o exame, por isso que a quarentena é extremamente importante. Você quarentena para ver se esse período que o cavalo vai ficar isolado de outros animais, se ele vai apresentar algum sintoma. Daniel, eu posso ir lendo aqui as perguntas? Se vocês tiverem alguma outra coisa, vocês vão ir falando, tá? O Tá Daniel Gobo bom. está perguntando aqui do sul-americano no Equador, tá? Enfim, eu vou falar para você. Obviamente, eu só posso falar o que eu sei, né? Eu sei que a CBH está sim trabalhando diretamente com o Ministério da Agricultura, inclusive através da Câmara Setorial de Equidicultura. E para quem não sabe, o que é a Câmara Setorial de Equidicultura? A Câmara Setorial, não só de Equidicultura, a Câmara Setorial de várias coisas, vou falar assim, no Brasil, seja de avicultura, suinocultura, soja, vou colocar até commodity dessa, tem uma Câmara Setorial, que é uma entidade que faz a ponte entre o setor privado e o setor público, que é o Ministério da Agricultura. Nesse nosso caso, é a Câmara Setorial de Agricultura. Então, eu sei que a CBH está trabalhando, sim, próximo do Ministério da Agricultura e através da Câmara Setorial também, e negociando com o Equador. O que eu acho que vai acontecer? Que vai sim ser feito, como eu disse durante a palestra, um corredor sanitário, que é um requisito específico para que esses animais cumpram, né, seja uma quarentena, a gente não tem esses dados exatamente aqui nesse momento, mas seja uma quarentena, um isolamento mais simples. Existem diferenças, tá? De quarentena, isolamento, ou seja, a quarentena você realmente tem que isolar esse cavalo do contato dos outros. O isolamento, você eventualmente pode ter esse animal isolado dentro de uma propriedade que não está quarentenada a propriedade, entendeu? Então a quarentena é uma coisa um pouco mais abrangente. E você tem desde quarentenas que são controladas pelo Ministério da Agricultura ou uma quarentena que o Ministério da Agricultura entende que um veterinário particular pode se responsabilizar por essa quarentena e notificar o Ministério da Agricultura. Mas, enfim, provavelmente o que vai ser feito é um corredor sanitário para que esses animais cumpram isso e sigam para o Equador e volte. É o que eu acho que vai acontecer. Eu sei que tem algumas pessoas mencionando a questão, vai precisar ir para os Estados Unidos, tal. Se fosse hoje, seria isso, né? Se fosse hoje, ir para o Equador seria isso, porque hoje não existe um acordo sanitário, né? Mas até setembro, com certeza, né? Para o sul-americano, que é começo de outubro, com certeza vai sair esse acordo sanitário, tá? A Lígia mandou de novo aqui. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes. Você acha que vai direto? O Daniel falou, sim.
Uma dúvida, dentro dessa pergunta, os animais do Equador, a Lígia, né, está perguntando, os animais do Equador vamos estar em quarentena também, certo? Deve ser quarentena também, certo? Acredito que sim. Eu acho pouco provável que o Equador aceite que os nossos cavalos simplesmente brotem lá, né? Eu gosto muito de um exemplo para essa situação, que é o Chile, né? O Chile é um país. O Daniel Gobo falou isso é real. Desculpa, só voltar. Daniel Gobo falou, os nossos cavalos devem ficar isolados lá. Sim, como na maioria dos países que não aceitam cavalos de um país, quando cavalos desse país chegam no país que vai acontecer a prova, eles normalmente ficam isolados, num pavilhão separado, alguma coisa. Deixa eu ver se eu entendi o que a Lígia colocou aqui. Não, os animais que vivem no Equador. Peraí, Lígia, uma pergunta. Os animais do Equador. Ah, tá. Se os animais do Equador. Sim. Os animais, teoricamente, na pista ficam todos juntos, já não tem jeito, mas os cavalos que vão ingressar, vou dar um exemplo prático. Nos Jogos Olímpicos do Brasil, os cavalos do Brasil, que eu acho que tinha um, se me falha a memória, um de adestramento, ele precisou cumprir requisitos sanitários, né? Não sei se um, não, acho que tinha mais, mas precisou cumprir requisitos sanitários para ingressar em Deodoro também. Então não é porque o cavalo está aqui e para ele ingressar num local de uma prova, entrar no local de um evento, ele não vai cumprir requisitos sanitários, tá? Então todos os cavalos que ingressam vão cumprir requisitos sanitários, mesmo os do Equador, né? Isso é uma questão obviamente, super controversa, né? O que ali já mencionou aqui, todos na pista ficam juntos. Claro, é um esporte que exige isso, né? Não tem como você fazer separado. Mas por isso que a gente precisa cumprir os requisitos o máximo que a gente pode, não é pela chatice ou pela burocracia, é para a gente proteger o nosso rebanho, para a gente proteger os cavalos de forma geral. A gente não quer trazer nada para o nosso país, mas a gente também não quer levar nada para ninguém, né? Todos os cavalos precisam cumprir esses requisitos sanitários, né? Então, não tem como fazer. Assim como quando a gente recebe para um evento, né? Ou seja, um cavalo vai para um evento na hípica, também precisa ter anemia ou precisa ter anemia em mormo, né? Então, precisa ter esse protocolo. Na verdade, o cavalo que me veio à cabeça, Cato, foi o cavalo da Giovana, um cavalo de adestramento. Foi esse cavalo que me veio à cabeça, tá? Se eu não me engano, foi o da Giovana. E eu me lembro. Então, assim, também precisou cumprir, né, requisitos. Mas eu acho que teve outros cavalos também, né? Então, sempre precisa cumprir, né? Agora, não é fato. O que às vezes, o que acontece em algumas quarentenas dos Estados Unidos, essas quarentenas de metrite contagiosa ou quarentenas que são particulares, tal, algumas quarentenas que são mais rigorosas, lá existe sim esse fato, assim, por exemplo, o cavalo está em quarentena, então ele só pode ir para a pista tal e tal horário, ou seja, eles escalonam, né, fazem escalonamento na pista para que os cavalos não se encontrem. Acontece isso, tá? Eventualmente, num evento desse, poderia até ser feito algo do gênero, mas a gente sabe que logisticamente isso é muito difícil. Como é que você vai escalonar uma pista para um local que está com X, né, de 200, 100 cavalos, que fosse 50, né, que precisam treinar. Aí você imagina o BO que dá você escalonar, porque aí a pessoa que vai cair para fazer uma distensão ao meio-dia e o outro sai às 8 da manhã, o cara vai falar, eu fui prejudicado, porque o meu horário era meio-dia, estava um baita sol, né? Ou seja, é super difícil isso quando você fala em competição, porque você tem que tratar todo mundo em nível de igualdade, né? Então acaba tendo esse problema. Daniel, outro esclarecimento legal é sobre o custo do container. Esperar pela lotação. Tá, tá. Acho que você estava me perguntando é o seguinte: o que acontece? A baia de transporte é uma baia para. O que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte: quando você paga um frete aéreo, você paga um frete aéreo de uma baia que cabem 3 animais. Ponto. Se você vai ter 1, 2 ou 3 animais, o frete aéreo que você está pagando por essa baia que cabem 3 animais. Esse é o pensamento. Então, se você tiver 2 animais ou se você tiver 3 animais, a vantagem é essa, tá? Mas por que a gente tem que pensar nessa vantagem? Porque muitos clientes, quando conversam com a gente,
não tem o entendimento que isso é uma vantagem, tem o entendimento que isso é uma obrigação, né? E o que acontece? Eventualmente, acontece de a gente ter, por exemplo, olha, eu falo para o cliente, já temos 3 cavalos para embarcar, sei lá, para os Estados Unidos, né? Aí chega na semana do embarque, um dos cavalos tem uma cólica, vai operado e ele, obviamente, não vai embarcar. E aí? Né? Então, ou seja, o entendimento é esse. A baia de transporte cabe 3 animais e é isso que está sendo pago e dividido por 3. Assim como acontece no caminhão, né? Você vai mandar um caminhão, sei lá, daqui para Curitiba, custa, sei lá, R$ 8.000. Não sei quanto tá, tô chutando, sabe, só, gente? R$ 8.000. Vão quantos cavalos? Vão 9. Vão dividir pelos 9. Pô, mas um cavalo não foi. Vão 8. Vão dividir pelos 8. A lógica é a mesma, tá? Então, e obviamente, nós profissionais que trabalhamos com isso, a gente sempre tenta ajustar. Olha, esse cavalo que não ia embarcar agora, mas eu tenho outro, vou tentar colocar outro, tudo, mas tem que ser encarado dessa forma, tá? Esse tipo de situação acontece muito, eu falo para todos os clientes, quando vão competir em Wellington. Quando vai competir em Wellington, todo mundo quer ir, mas nem todo mundo quer voltar. Essa que é a questão. Todo mundo vai, né? Mas na hora de voltar, tem uma parte que quer ficar, outra parte que quer ir de lá direto para a Europa, tá? Então, e aí na hora da volta, a pessoa que foi e contou com 2 amigos que foram juntos, às vezes os 2 amigos vão ficar e vão fazer outra coisa e esses 2 não voltam. E na hora da volta é sempre um rebuliço. Então é uma coisa que eu deixo muito claro para os meus clientes. Falo, olha, na ida sempre é mais fácil de encontrar 3. Na volta é sempre um problema e precisa ter noção. Então, por isso que eu faço, às vezes, orçamento sempre da volta. Olha, você tem um orçamento voltando com mais 2 ou voltando sozinho, só para você ter um parâmetro de valor de quanto vai custar, né? Se tiverem mais perguntas aí, podem falando. Cassiano, aqui no chat não tem mais perguntas. Se alguém quer ligar o vídeo, falar alguma coisa. Ah, o Daniel falou de novo aqui, valores aproximados. Europa-Brasil e Estados Unidos-Brasil. Assim, hoje na Europa se gasta entre quarentena, exames sanitários, processo de exportação, tudo na Europa, de um cavalo, desde que embarque com outros 2. Lá na Europa você vai gastar mais ou menos em torno de entre 10 e 11 mil euros, mais ou menos, tá? Animais quarentenados na Bélgica, enfim, você vai gastar mais ou menos esse é o custo de lá, tá? E aqui no Brasil depende. Porque, obviamente, o meu valor de serviços, ok, ele é fixo, né? Mas acredite, é um menorzinho deles, né? Mas os valores, como, por exemplo, taxas aeroportuárias e os impostos, eles variam conforme o valor do cavalo. Mesmo as taxas do aeroporto, você tem taxas que são fixas, mas taxas que incidem em cima do valor da mercadoria, estou colocando entre aspas aqui, tá? Então, por isso que depende, né? É, dos Estados Unidos para o Brasil, um cavalo com outros 2, uns 11 mil dólares mais ou menos, né? O custo dos Estados Unidos, tá? Obviamente, se esse cavalo vier sozinho dos Estados Unidos para cá, esses 11 mil vai virar 11 mil dólares lá, vai virar uns quase 20 mil, né? A diferença é muito grande, tá? E aqui no Brasil, a mesma situação que eu falei da Europa. É claro que o custo aqui no Brasil independe se o cavalo vem sozinho ou se ele vem com outros 2. Se é um processo individual desse cavalo, o custo aqui de liberação, processo de liberação, ele é o mesmo, né? Ah, tá aí uma boa pergunta. Como definir o valor do cavalo? Tá? Tá como vi aqui, eu não sei exatamente quem é, mas isso é uma excelente pergunta. Porque esse talvez seja o nosso maior problema quando a gente fala em conversar com a Receita Federal, tá? A gente não pode tapar o sol com a peneira aqui, a gente sabe muito bem que as pessoas adoram negociar cavalos com valores altíssimos, adoram em rodas de conversa, em publicações no Instagram e afins, colocar eventualmente os valores de cavalos, e não estou falando isso do meio do hipismo, não, tá? Estou falando isso de vários outros meios, mas na hora de declarar para a Receita Federal, aquele valor parece que não existe, né? E a gente não pode também achar que a Receita Federal
Eu sempre falo isso, eu falava isso para meus clientes, vocês não acham que a Receita Federal é o Mister Magoo, que está lá com um óculos, com uma máquina de escrever, sentado numa escrivaninha, com uma luzinha de canto? Não há. A Receita Federal, eles têm mecanismos que nós nem temos acesso de mecanismos de busca de informações na internet. Tá? Esse é o nível de busca que eles têm em termos de busca de informações. E isso é um assunto, obviamente, bastante controverso, mas que eu acho que vale muito a pena a gente discutir aqui, porque muitos dos nossos problemas que a gente tem com liberação de cavalos, seja no aeroporto, seja em postos de fronteira, recaem sobre questionamentos da Receita Federal acerca dos valores declarados. Tá? E eu vou falar para vocês, eles têm razão. Eu não tenho outra coisa para falar para vocês. Infelizmente, eu percebo que hoje em dia eles têm razão. É claro que a gente tem vários cavalos que chegam da Europa que são justificados valores baixos, né? A gente tem documentos que comprovem isso, né? Como a gente tem também outros que não são justificáveis, né? E a Receita, o que ela vai buscar? Você não vai trazer um cavalo de grande prêmio, onde você entra no site da Federação Equestre Internacional e você puxa a campanha do cavalo e o cavalo lá só tem GP. Eu tenho um monte de cavalo que você vai importar, só tem GP. E a pessoa vira para mim e fala, o cavalo custa $20.000, 20 mil euros, por exemplo. Né? Como é que eu justifico para a Receita Federal que um cavalo que só tem GP custa 20 mil euros? Então, isso é extremamente complicado, tá? Ah, mas esse cavalo que tem GP, ele custa isso porque ele tem uma lesão. Eu escuto isso direto. Ah, ele tem uma lesão. Tá ótimo, então vamos juntar laudos que provam essa lesão. Então, vamos juntar os laudos, os exames, laudo veterinário que prova essa lesão. Então, ou seja, existe justificativa. É o que eu falo para as pessoas. Não é o meu CPF que responde para a Receita Federal. É o seu CPF, é o CPF do exportador que responde para a Receita Federal, tá? Então, a gente precisa tomar realmente cuidado. Então, se vocês lembrarem no início que eu falei que um dos documentos que a Receita pede, no caso de uma exportação temporária, é o seguro, é justamente para confrontar isso. A gente não pode falar para a Receita que o cavalo custa $10.000 e apresentar um seguro de um valor extremamente mais alto, né? A Receita vai falar, escuta, como é que você está me alegando que, vou colocar entre aspas de novo, a mercadoria custa 10 se a mercadoria tem um seguro X, entendeu? Essa que é a questão. Então, aí, voltando à pergunta, como é que você coloca um valor no cavalo? O que eu falo para os clientes é o seguinte, se você fosse vender o seu cavalo hoje, qual seria o valor? Esse é o valor que você coloca. É essa reflexão que você tem que ter, tá? Ah, mas eu não vou vender meu cavalo. Aí, outra pergunta que vem para mim. Cassiano, o cavalo é criação minha. Eu não tenho valor, é criação minha. Eu não vou vender, eu criei e tal, não sei o quê. Como é que você coloca o valor? Qual é o valor de criação desse cavalo? Tá? De novo, qual é esse cavalo? Ele tem um valor, ele teve um valor até chegar nesses seus 7, 8 anos que ele começa a saltar. Ele teve o valor da égua que criou, ele teve o valor do sêmen que você inseminou, ele teve o valor de toda a criação desse cavalo até chegar em 7 anos, né? Então, ou seja, ele tem um valor. Esse cavalo que teve um valor, né, que você valorou ele até 7, 8 anos quando ele começou a te dar resultados, se você fosse vender, qual que seria o valor? Né? Então é isso que você precisa pensar. É isso que a gente precisa. É dessa forma que a gente tem que pensar em valoração, né? Tá. Aí vem aqui desculpa, eu coloquei um negócio em cima aqui. Para efeitos da Receita Federal, o valor não importa desde que seja importação, exportação. Tá sim para o seguro e valores do aeroporto. Está correto isso? Importa. Na verdade, o que acontece? É claro que na exportação temporária, na verdade, nem na exportação a gente tem imposto, tá? Na exportação de equinos, a gente não tem imposto na exportação, não incide imposto na exportação. E, obviamente, na exportação temporária também não incide, tá? Mas a Receita encara isso como uma declaração falsa de descrição de mercadoria. É dessa forma que eles encaram, tá? E aí, quando essa mercadoria, e eu falo de novo mercadoria porque é a forma que eles encaram, né? Uma mercadoria. Quando retorna, eles vão fazer uma avaliação. Fala, escuta, mas esse cavalo, ele foi competir no Pan-Americano e vocês declararam 10 mil? É claro que não do ponto de vista prático, não existe nenhum dano ao erário público, né? Você não está gerando nenhum dano à nação, você não está deixando de pagar mais ou menos, que foi um processo temporário. Então, realmente, vamos dizer, poderia ser declarado por $10.000. Mas a legislação da Receita Federal
exige que você declare com o valor correto. Então, você pode pegar um fiscal que vai fazer uma interpretação da legislação, onde ele fale, olha, por isso precisa colocar o valor correto dessa mercadoria, entendeu? Agora, voltando aqui que você coloca, no caso de uma importação temporária, por exemplo, você ingressa com o cavalo aqui no país numa importação temporária. Você também não paga o imposto nessa importação temporária, só que o imposto ele é calculado e ele fica suspenso ali. Então, ou seja, aí esse cavalo realmente tem que estar o valor correto, porque ele não paga no momento, mas ele fica suspenso. Se esse cavalo não retornar ao país de origem e ele ficar no país, esse imposto vai ser pago conforme aquela declaração de entrada dele, tá? Aí, novamente aqui, por isso o valor deve ser o mesmo que o seguro, e se tem seguro, o valor. Exatamente por isso, tá? E outra coisa importante, que eu já escutei, não adianta falar que você, eu vou falar que ele não tem seguro, então. Já escutei isso, tá? De jeito nenhum. Primeiro que você não vai assinar uma declaração com fins criminais informando que não tem seguro, se ele tem seguro. Até porque, obviamente, o pessoal das seguradoras vai poder falar isso melhor do que ninguém, mas as seguradoras são constantemente questionadas pela Receita Federal, não só por questões de cavalo, com outras questões, e eles são obrigados, se eu não me engano, por força de lei, salvo engano aqui, a fornecer sim as informações para a Receita Federal. Então, né, é claro que é uma coisa para ficar atento, né? E ninguém vai também fazer falsa declaração. Tudo isso são coisas que eu estou colocando aqui porque eu já escutei esse tipo de coisa. Qual o prazo máximo da importação temporária? Da importação temporária, hoje em dia, ele está o mesmo prazo da exportação temporária, ou seja, é 1 ano, tanto para export quanto para importação. Mesmo procedimento, ele é 1 ano, pode ser prorrogado por mais 1 ano. Tal. Agora, também vou trazer uma outra questão aqui. No caso da importação temporária, muitos clientes enxergam isso como uma forma de prorrogar o problema, jogar o problema para frente. Eu vou trazer temporariamente aqui para o Brasil e depois eu me preocupo em pagar os impostos, tá? Isso não é um bom negócio, já adianto. Por vários motivos. Eu já tenho vários clientes que fizeram isso, não por simplesmente querer jogar o problema, mas porque o cavalo realmente, ele fala, Cassiano, o cavalo vai vir para competir, não sei se vai ficar aqui, depois acho que eu vou mandar para os Estados Unidos, vai para o Wellington e tal. Eu acho que é melhor fazer temporário, né? Aí vamos lá, a gente precisa analisar o seguinte: o processo de importação temporário não é para cavalos comprados. Você comprou um cavalo na Europa, você não pode trazer ele temporário para o Brasil, porque você comprou o cavalo. O cavalo temporário, ele entra aqui em nome do proprietário, né? Desculpa, vou refrasear aqui. Não é que ele entra aqui em nome do proprietário, ele entra em nome de um CPF ou CNPJ brasileiro. Mas o cavalo, ele continua sendo do proprietário, do estrangeiro, de quem mandou o cavalo para cá, tá? Você não pode, como um brasileiro, eu comprei um cavalo na Europa, fechei o câmbio, paguei e vou ingressar com ele temporário aqui? Não, você não pode. Porque o processo temporário é um processo sem cobertura cambial. Se vocês puxarem os slides lá no começo da legislação, tem lá embaixo processo sem cobertura cambial. Se você teve um processo cambial, se você pagou esse cavalo, você comprou essa mercadoria, ele não pode vir temporário, entendeu? Então, ele é para mercadorias que não foram compradas, né? Ou ainda não foram. Da mesma forma como o Cato perguntou, mandei um cavalo para fora, vendi o cavalo, ele pode ficar lá? Sim. Se ele veio para cá temporário e agora eu quero transformar definitivo, sim, eu posso também converter o processo aqui, tá? Não sei se faz, outra aqui, não sei se faz parte da palestra, mas como declarar um sêmen extraído de um garanhão ou embrião de uma égua em importação temporária? Tá, eu não sei se eu entendi bem, mas eu estou entendendo assim, que você importou temporariamente um garanhão ou importou temporariamente uma égua e você coletou esse garanhão e a égua estando aqui, você fez um embrião, tá? Me corrija se eu estiver errado, tá? Quando você faz um processo de importação temporária, como eu falei, ele pode ser para competição, mas ele pode ser para reprodução, tá? E aí existe o amparo na legislação para isso, ou seja, até não muito tempo atrás, diversas raças de cavalo não aceitavam
inseminação artificial, por exemplo, né? Puro sangue inglês, por exemplo. Era comum os garanhões puro sangue inglês virem de importação temporária e eles cobriam as éguas aqui e depois iam embora do país, tá? Então, isso ok. Se a égua veio importada para reprodução, né? A mesma coisa. Aí existe uma questão que é mais intrínseca de cada associação. Do ponto de vista da Receita Federal e Ministério da Agricultura, isso está amparado, tá? Existe um processo feito para animais que vêm para reprodução, ok? E aí, dentro de cada legislação, e aí tem que checar com cada legislação, qual é o regulamento do Studbook para isso, ou seja, qual é o regulamento do Studbook aplicado no caso do garanhão, como é que vai ser registrado essas palhetas aqui, e como é que esse embrião vai ser registrado aqui, tá? Mas aí é regulamento interno de cada studbook. Bom, vou deixar as palavras final para o Tiago, né? As palavras finais para o Tiago. Mas obrigado, Cassiano. Foi realmente muito esclarecedora a sua palestra. Dá para ver que o assunto aí realmente é delicado, né? Gera muitas dúvidas. E agradeço a todos que participaram também. Lembrando que, se vocês gostaram, né, divulguem para outras pessoas essa iniciativa da federação, que é trazer temas do cavalo, bem-estar. Nós tivemos a primeira palestra com a Laura Pinceta, falando que os envolvidos no esporte, os atletas, precisam saber sobre o bem-estar, né? Teve a abertura do fórum da FEI recentemente aqui, e aí a primeira palestra, a abertura desse fórum da FEI foi sobre o bem-estar. Então, a ideia aqui realmente é trazer temas que vão gerar valor para todos, né? Como importação, o Cassiano acabou de falar aí, fazer um processo correto, garantir que ninguém tenha dor de cabeça, né? Nem o cavalo, nem o proprietário, nem atleta, nem ninguém. Então, continuem nos acompanhando. Em breve divulgaremos a próxima palestra, o próximo tema. Agradeço Cassiano, o Dr. Tiago, veterinário da Federação. E, Tiago, então, passo a palavra para você. Não sei se o Cassiano quer falar alguma coisa antes Eu só queria. O Daniel está falando aqui, agradecendo. Obrigado, Daniel. Eu só queria, já que você falou da palestra da Laura sobre bem-estar, e quando a gente fala num processo desse, de importação, exportação, de cuidados sanitários, isso assim, isso é bem-estar, isso é diretamente ligado ao bem-estar, né? Ou seja, quando a gente fala de controle sanitário, não é chatice sanitária, né? Não é, nossa, que saco, precisa fazer esses exames. Isso é importante para os nossos cavalos, né? É importante para o bem-estar deles, né? Se a gente vacina, é um controle sanitário. Se a gente vermifuga, é um controle sanitário. Se a gente faz os exames, isso é controle sanitário. Se a gente faz a quarentena, isso é controle sanitário. E tudo isso é cuidado de bem-estar animal, né? Isso que é dessa forma que a gente tem que encarar a coisa, né? Ou seja, não como uma chatice burocrática, né? É um cuidado com esse bem-estar. Pode falar, Tiago. Pronto. Não, eu queria te agradecer mais uma vez, Cassiano. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu vejo essa palestra sua e sempre aprendo. É impressionante o grau de conhecimento que você tem. É muito orgulho poder ser seu amigo e poder contar com você para essas palestras que a gente faz, para esses cursos que a gente faz. Parabéns, meu, continue sempre assim. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Achei que foi muito boa a apresentação. E conte com a gente da federação aqui para você precisar, viu? Imagina, eu que agradeço, é sempre um super prazer, assim, eu acho que conhecimento é o que você falou, né? Conhecimento nunca é demais, conhecimento a gente precisa divulgar, propagar e para que as coisas fiquem claras e todo mundo sai ganhando, mas principalmente os cavalos, né? Eu acho que tudo isso, a preocupação é sempre com os cavalos e a preocupação é sempre maior com eles. Obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, Cassiano. Obrigado a todo mundo que pôde assistir a palestra com a gente aqui hoje. Silas, Um obrigado. Pode abraço. encerrar aí. Um Valeu, abraço, gente. tchau, Boa tchau. noite. Obrigado, um Tchau. abraço.